Ok, estamos de volta para o nosso segundo bloco do Café com Elda Borges e continua aqui, você já sabe, falando com o secretário de Estado da Saúde, Marcos Pacheco. Secretário, vamos esclarecer bem a nossa participação, para a participação da imprensa, né, nessa situação toda. No caso, a informação, que peso que ela tem nessa questão toda? A maior peso possível. A gente estava conversando ainda há pouco, Elda. No Maranhão, por exemplo, você tem vários casos de microcefalia que não estavam surgindo ainda. Isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm o filho lá no interior, são pessoas de condição social muito limitada e que acaba não reconhecendo aquilo como um problema. É verdade. Aquilo só vai ser reconhecido como um problema quando a criança começar a andar e não vai andar. Quando for para ela falar, ela não vai falar. Hoje não. Na hora que você democratiza a informação, na hora que você então agiganta a pauta, aí as pessoas percebem que tem um problema em casa e elas precisam ir atrás do Estado. Né? Por isso é que é importante, né? Eu diria que existe uma função social por trás dessa comunicação. E isso, claro, dá um certo grau de importância para o que você tem em casa, que é um problema. E que não é um problema seu, é um problema nosso, porque uma criança com microcefalia não é um problema da família, é um problema da sociedade. E agora o senhor falou que existem crianças que já estão, passaram dessa fase agora, que não estão nascendo com microcefalia, mas que já têm a microcefalia e estavam em casa. De alguma forma, no momento em que a gente começa a falar sobre um determinado problema, vão aparecer mais casos que não eram notificados e que ninguém fazia relação com essa doença. É mais ou menos isso? Isso, por isso mesmo é que nós estamos criando um centro especializado para atender essas crianças. Porque se fosse para atender só essas que nós temos notificadas hoje, agora, né? Provavelmente a gente daria conta num ambulatório. Então, o ideal hoje é o Estado, enquanto produtor de política pública, ele assumir isso como uma responsabilidade sua, que é, né? Como eu estava dizendo para você, a criança não é um problema da família, é um problema da sociedade. Quando se trata de crianças, pessoas com deficiências e idosos, o problema não pode ser restrito ao âmbito familiar. Ele é um problema nosso. A criança é um problema de todos nós. Qualquer criança no Maranhão que nasça com microcefalia é um problema nosso, de todo mundo, de toda a sociedade. Por isso é que o Estado tem que ter presença forte nesse cuidado com essas situações. De todos os municípios do Estado, eu imagino que São Luís, até pela densidade populacional, deve ser a cidade que concentra mais casos. Mas o senhor diria que no Estado, de uma forma geral, tem alguns pontos mais críticos onde a atuação do Estado precisa ser um pouco mais forte para reforçar essas barreiras de imunidade? A gente precisa, na realidade, assim, essa distribuição dos casos, ela se dá proporcionalmente à população. Cidades maiores têm maior número de casos, em regra, via de regra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem também que fazer aquilo que a gente chama de capilaridade assistencial. Nós precisamos ir para os municípios mais remotos, mais distantes. Por quê? Porque lá, apesar de terem poucos casos notificados, lá é onde é mais difícil tratar. Porque é mais longe, é mais remoto, a família é mais pobre, é mais carente. Então a gente precisa acolher, precisa ter uma postura equitativa e não igualitária nessas situações. E isso já está sendo trabalhado? Isso está sendo trabalhado, por isso que nós interiorizamos as notificações o mais rápido possível. Secretário, de alguma forma, a questão da zika, da chikungunya, a gente já vem trabalhando há muito tempo a questão da dengue, só se falava em dengue. Depois apareceu a chikungunya e depois apareceu a zika. São todas doenças derivadas de uma mesma situação? Se são, por que até agora a gente não consegue, de alguma forma, debelar essa situação? O que falta, na sua opinião? Na realidade, o vetor é o mesmo, que é o mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti está no Brasil há quase 30 anos, né? Ele veio no começo do século passado. Aí o Oswaldo Cruz, que é um sanitarista famoso, né? Que dá até nome a várias ruas aqui de São Luís. O Oswaldo Cruz conseguiu contornar essa situação, não só matando o mosquito com os chamados, na época, os mata-mosquito, que depois até virou o pessoal da SUCAM, os guardas da SUCAM. Os agentes de saúde de hoje, agentes de saúde de hoje, mas também com o desenvolvimento da vacina. É óbvio que o mosquito está relacionado a quê? Onde é que tem mosquito? É onde tem água parada, é onde tem água acumulada, é onde tem lixo, é onde tem condições ambientais e de saneamento que propiciam a reprodução do mosquito. E associado a isso, o clima úmido e quente, porque o mosquito não gosta de frio, né? Por isso que ele tem pouco na Europa, né? Tem pouco na Europa por quê? Porque as condições de reprodutibilidade do mosquito é umidade e temperatura. Quando o senhor fala em questão de saneamento, de condições ideais de saneamento, a gente pode imaginar então que o mosquito está lá restrito às áreas mais pobres da cidade e não é exatamente isso, né? Ele pode estar em qualquer lugar. Porque quando a gente fala de saneamento, geralmente a gente pensa em lixo e destino de dejetos, mas saneamento também é água.
Então, às vezes, as más condições de acúmulo de água, de depósito de água, é uma caixa d'água que está descoberta, é uma caixa d'água que está com a tampa rachada. Por exemplo, essas caixas d'água que ficam a céu aberto, às vezes o calor racha e qualquer fresta o mosquito entra. E o mosquito, ele gosta de sombra e água fresca. É folgado esse mosquito, então, viu? assim, se a caixa d'água ela está descoberta, totalmente descoberta, ou ela está coberta com a fresta, aquela caixa d'água que está coberta com a fresta, o mosquito, ele escolhe aquela. Ele prefere a sombra, né? Porque também as condições de captura da larva são menores. Imagina que pássaros... Se a gente deixar uma caixa d'água no sol, vai ter menos possibilidade? Mas tem. Menos possibilidade, mas tem. Porque né? Também é bom lembrar Já que ele é folgadinho assim, que ele gosta de ficar lá... É bom lembrar que passarinhos também se alimentam da larva do mosquito, né? Mas, normalmente, essas coisas a gente não pode contar com isso. Ok. Então, vamos ver mais uma pergunta. O que é que as pessoas nas ruas querem saber a esse respeito? Senhor secretário, que garantia o Estado vai dar para as mães que têm filhos com microcefalia ou aquelas que provavelmente vão ter filhos com essa doença? Secretário, Marco Aurélio está querendo saber que tipo de assistência o Estado está dando. A gente até falou um pouquinho sobre isso, mas ele ainda tem dúvidas. Na realidade, o Estado está montando um serviço de referência com equipe multidisciplinar, Marco Aurélio, para que nós possamos acompanhar, monitorar, cuidar e tratar de todas essas crianças sem exceção, inclusive independente da causa, ou que seja zika vírus, ou que seja rubéola, ou que seja síndrome de Down, ou que seja sífilis congênita, independente da causa, nós estamos criando um centro de referência que vai funcionar ali onde funcionava a maternidade Benedito Leite, no térreo, um ambulatório de referência e com equipe multidisciplinar para cuidar de nossas crianças. Só para reforçar, a partir de quando, secretário? A partir do dia 15, já está funcionando no Juvencio Matos, mas a partir do dia 15 nós vamos mudar para lá, porque nós estamos criando um espaço, ampliando o espaço para torná-lo mais adequado. Secretário, quem está grávida agora, que engravidou nesse surto de doenças que podem causar problemas ao bebê, não teve ainda zika, não teve nenhum desses problemas, que tipo de cuidado deve ter? Como é que ela pode se proteger de alguma forma de tudo isso? Então, em casa, andar com roupas que evitem a picada do inseto, né, roupas de manga comprida, de algodão, para também não ficar suando bastante, porque o suor também atrai o mosquito, usar repelentes eventualmente, e fazer um pré-natal normal, fazer o acompanhamento normal. Lembrando que há uma relação entre a idade gestacional e o risco de malformação congênita. Então, quanto mais recente foi a infecção, maior a probabilidade de ter as consequências. Lembrando que nem toda grávida que tiver zika vai ter um bebê com microcefalia. E nem todo que nasce com microcefalia foi causado pela zika. E nem todo bebê que nasce com microcefalia é causado pela zika, perfeitamente. Quais são as outras causas da microcefalia? As principais, entre as infecções, né? Entre as infecções, como é o caso da zika, nós temos rubéola, citoplasmose, citomegalovírus, toxoplasmose, também sífilis congênita, já falei. Essas infecções, de uma maneira geral, elas podem alterar a formação do feto, sobretudo se elas forem contraídas no primeiro trimestre. Agora, outras causas que não infecção. Aí nós temos as doenças genéticas, como síndrome de Down e outras malformações genéticas. Tirando a infecção, tirando as malformações genéticas, ainda tem as outras causas, que são álcool, drogas e fumo. São muitas causas que podem levar a criança a nascer com microcefalia. A gente está falando agora só dessas. A zika, ela pode ser assintomática? Quer dizer, eu posso ter zika e não saber que tive? Sim, no adulto sim. Você pode ter a zika e não sentir absolutamente nada. E mesmo assim você pode transmiti-la. Aí fica mais complicado. Como é que a gente vai se proteger então? Por isso é que nós temos que declarar guerra ao mosquito. O nosso problema é o Aedes aegypti. Se a gente conseguir, se a gente conseguir controlar a população de mosquitos, a gente vai acabar com essas doenças. Então nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, quando a gente volta a conversar sobre microcefalia e as causas dessa doença. É um instantinho só e eu estou de volta.